Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui a produção dos vídeos dos tópicos avançados e nesse vídeo em especial eu vou falar para vocês sobre a relação dos genes do ciclo circadiano com o câncer coloretal. É um ponto fundamental porque esses componentes do ciclo circadiano eles vão regular os processos de sono e vigília do nosso organismo. É um processo metabólico muito refinado. Aqui a gente só vai fazer um recorte, por mais específico que seja, é só um recorte, tá? E lembrando, os tópicos avançados, eu já assumo que você tem todo o conhecimento de base para poder entender o que vai ser discutido aqui. Então, conceitos básicos não são explicados no tópicos avançados, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar definindo o câncer coloretal, que é uma doença caracterizada pela proliferação descontrolada de células do cólon e do reto. E por ser característica de câncer, isso gera a malignidade na doença, fazendo com que exista a possibilidade de metástase, desprendimento do tecido, e aí, por vias hematogênicas, isso pode cair na circulação e acometer outros tecidos, e aí desencadear o quadro de metástase, que corresponde aí a um fator de altíssimo risco da doença. Tá? E se a gente for pegar o contexto epidemiológico, cerca de 10% das mortes relacionadas ao câncer é dado pelo câncer coloretal. E aí você vê que a incidência, no âmbito geral, né, desse tipo de câncer, ele vai se dar, né, de modo geral, em países onde você tem um quadro de industrialização um pouco maior. Então você pega a América do Norte, a Europa, né, o Japão. Essas razões, né, de taxa de incidência têm uma relação profunda com certas doenças crônicas não transmissíveis que a gente vai comentar daqui a pouco. De forma equivalente, né, a taxa de mortalidade ela também tende a ser um pouco maior em países com uma característica mais industrializada. Porque como nós estamos falando de um tipo de câncer que acontece num tipo de órgão que participa do processo digestivo e absortivo, né? Então, esse tipo de câncer, ele tem uma certa relação também com a característica alimentar, né? Então, vamos olhar aqui o seguinte, né? Quais são os fatores de risco que podem levar em consideração o surgimento desse tipo de câncer? Então, a gente tem o consumo de carne vermelha, o uso de cigarro e o consumo de álcool como fatores iniciadores do câncer de cólon, tá? Isso, como a gente viu nas questões relacionadas à incidência e à mortalidade desse câncer, ele tem um índice superior em países mais desenvolvidos industrialmente. Então, o consumo de alimentos processados, o consumo de álcool, o consumo da carne vermelha, num âmbito geral, por ter certos componentes que podem agredir ali o intestino, você tem aí como fatores iniciadores esses componentes. Agora observe o seguinte, se nós pegarmos, por exemplo, a diabetes do tipo 2, a hipertensão e a obesidade, que são 3 doenças crônicas, nós temos fatores de aumento de risco. Então veja só, se o indivíduo ele faz o consumo de carne vermelha, de álcool, de cigarro, além de outros alimentos de grande processamento industrial, né, repleto de conservantes, existe a possibilidade desse paciente já ter alguma dessas 3 ocasiões, ou ser diabética, ou ser obesa, ou ser hipertensa. Associada a essas circunstâncias, a probabilidade do desenvolvimento deste tipo de câncer aumenta bastante. Claramente, essa aula ela não tem como finalidade fazer um apanhado epidemiológico, nem verificar os fatores de risco, né, que são calculados pelo odds ratio, mas sim para mostrar que esse processo tem uma correlação com o estímulo agressor que vai acontecer lá no intestino por conta da dieta em especial e também dos hábitos alimentares. E mais do que isso também, existe um aspecto que é amplamente relacionado com os genes do ciclo circadiano que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, ainda falando do câncer coloretal, existe uma classificação de subgrupos para a gente determinar os tipos de câncer que a gente vai ter. Tem um tipo de câncer que a gente chama de CIN, né, que são aqueles relacionados à instabilidade cromossomal. Ou seja,
quando você está tendo um processo proliferativo, você precisa manter a estrutura adequada dos cromossomos para evitar quadros de mutação. Se você tem uma dificuldade de reparo ou promover a apoptose de células que têm alterações cromossomais, então você pode desenvolver um tipo de câncer que gera, que é gerado, na verdade, por essa instabilidade cromossomal. E no câncer coloretal, eles são responsáveis de cerca de 80 a 85% dos cânceres. E qual que é a gênese de um modo geral? De um âmbito específico, a inativação de algumas proteínas, que a gente chama de proteínas da família APC, aí a gente coloca a sigla em inglês, porque a gente não tem o homônimo em português, então Adenomatosis polyposis coli, esse grupo de proteínas, elas têm um papel fundamental em parar o ciclo celular e promover quadros de apoptose em tipos celulares que estão com proliferação descontrolada ou defeitos genéticos. Obviamente, ela é um processo e uma etapa da condição de sinalização. Essa inativação das APCs vão fazer com que você promova a inativação de determinados genes. Então, veja bem, a SMAD4 ela vai participar da via de sinalização do TGF-beta. E mais do que isso, ela também tem uma relação direta com um bloqueio do ciclo celular, e bloquear respostas oncogênicas. Quando você inativa a sinalização do SMAD4, a probabilidade de aumentar a atividade proto-oncogênica aumenta também. A TP53, mais conhecida também como P53, que vai participar do processo de ativação de morte celular, e isso para controle quando você tiver defeitos celulares específicos, principalmente genéticos, se também há defeitos nessa proteína, nós também estaremos de frente a uma possibilidade de descontrole proliferativo. Além disso, essa inativação, e havendo esse descontrole proliferativo, você pode ter uma mutação no gene CRAS, ou seja, caso haja isso, o gene CRAS ele participa de vias de sinalização da RAS-MAPkinase, que são ativação de fatores mitogênicos, Essa mutação é uma mutação de caráter disfuncional, e aí essa disfunção no gene CRAS promove uma mutação na qual você tem uma suprarregulação tanto de componentes das ciclinas, de componentes das vias de sinalização das MAPkinases, e todo esse processo é um evento de sinalização mitogênico. Então você ativa a mitose, os processos mitóticos muito intensamente e, obviamente, o câncer tende a proliferar. Outro tipo de subgrupo, que é o MSI, que é o grupo da instabilidade de microsatélite, que são aquelas regiões repetidas em tandem, lá no DNA genômico, com poucos nucleotídeos em questão. E aí, as regiões de microsatélite elas têm a finalidade de manter a arquitetura genômica adequada. Quando você tem essa instabilidade, isso pode prejudicar também o processo proliferativo. E essa instabilidade normalmente ela se dá pela deficiência nos genes que vão reparar o que a gente chama de mismatch, que são os genes MMR, ali o Mismatch Repair System, o sistema de reparo de mismatch. O que é um mismatch? É quando você tem a troca de uma base em um determinado sítio de maneira errada, Então, o organismo colocou, a polimerase então colocou a base errada ali no complemento de base, isso pode acontecer, E se porventura esse erro não for corrigido, a célula que entrar em processo proliferativo novamente vai ter aí a chance de incorporar essa alteração genética, esse mismatch, que é uma troca de um nucleotídeo único específico, mas pode acontecer em vários pontos. E aí, se isso se perpetua, a chance de você causar uma instabilidade genética também é muito grande. E aí você tem algumas proteínas importantes, que participam desse processo. Então são a MLH1, MSH2, a A6 e a PMS2. Uma coisa importante, eu coloquei a MLH1 em azul. Por quê? Porque ela vai participar também do subgrupo que vai causar aí um processo de metilação de ilhas CpG. Então, ele é um indutor de hipermetilação. O que acontece? Nas respostas epigenéticas, sequências
de citosina precedida por guanina, elas podem sofrer alterações epigenéticas onde você incorpora um grupo metil, né, entre esses dois nucleotídeos, tá? Então, o que acontece? Quando você incorpora um grupamento metil ali, né, nesses nucleotídeos aí, você cria um certo impedimento para que fatores de transcrição acessem uma região promotora e promovam aí a expressão de determinados genes. Quando você bloqueia promotores de genes responsáveis pelo controle proliferativo da célula, né, você dificulta a célula de poder corrigir esse defeito e, consequentemente, de entrar em processos apoptóticos para impedir que esse defeito se perpetue para frente. Tá? Então, nessa deficiência aí do MLH1, né, você pode ter esses problemas relacionados à hipermetilação de determinadas regiões aí do genoma, tá? E aí vamos falar um pouco agora do ciclo circadiano, porque a gente já falou bastante do câncer coloretal, agora é importante a gente falar o que é o ciclo circadiano, que basicamente corresponde às mudanças das características fisiológicas de um indivíduo mediante a progressão de um dia, que é o ciclo de 24 horas. Tais efeitos ocorrem via modulação de uma série de genes. Então, o que eu vou colocar aqui é o âmbito geral do ciclo circadiano. Caso vocês queiram, a gente pode fazer um vídeo também de tópicos avançados, falando de todas as interações que a gente consegue descrever aí nos genes do ciclo circadiano com o processo metabólico. Mas, vamos lá. Via de regra, vamos pegar a fisiologia do ciclo circadiano inicialmente durante o dia. Vamos colocar aqui alguns personagens importantes. Então, vamos colocar aqui o nosso cérebro. A gente tem a região do córtex cerebral, núcleo supraquiasmático, o quiasma óptico, o hipotálamo e a glândula pineal. Obviamente, por nós estarmos de frente para um ambiente diurno, esse ambiente contém luz. A luz vai chegar, né, no olho, vai atingir o quiasma óptico e aí vai promover uma conexão neuronal e uma resposta de conjunto de sinalização, né, elétrica entre diferentes pontos aí do nosso cérebro. Essa resposta inicialmente vai dar um sinal para a glândula pineal diminuir a secreção de melatonina, que vai participar dos processos ativos do sono, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? E, consequentemente, essa estimulação vai fazer a ativação do núcleo supraquiasmático, que vai desencadear sinais e respostas para que aconteçam condições específicas no nosso organismo, como o aumento da secreção de insulina, da testosterona, da resposta cardiovascular e da força muscular. Veja, considerando a secreção de insulina, a resposta principal é pelo aumento da glicemia. Porém, você tem controles neurológicos também que se interrelacionam para estimular o pâncreas também a secretar insulina. Porque quando estadia, o nosso organismo entende que você está em fase ativa. Então você precisa se movimentar, precisa realizar suas atividades, precisa fazer o seu metabolismo ficar mais intenso, mais ativo, dar segmento para certos componentes energéticos em detrimento a outros. Por isso que durante o dia você tem uma atividade maior. Agora vamos trocar e vamos colocar o período da noite. Tá? No período da noite, obviamente, há falta da luz. No contexto que a gente está vivendo hoje, graças ao avanço tecnológico, né, mesmo no período noturno, você ainda fica imerso em ambiente luminoso, celular, luz artificial em casa, enfim. Mas vamos supor que você foi dormir, você foi se deitar. Então, nessa circunstância, há ausência da luz. Então, você não tem uma estimulação adequada do quiasma óptico. Dessa maneira, outros circuitos neuronais vão ser ativados para dar um sinal para a glândula pineal aumentar a secreção de melatonina, e aí isso tem um papel fundamental no decurso do sono. A melatonina ela tem uma resposta extremamente importante na fase de movimentação rápida dos olhos, que é a fase REM, que é a fase que de fato você está descansando efetivamente. Então a melatonina ela tem esse papel na fase REM. Por isso que muitas pessoas acabam usando melatonina para melhorar a qualidade de sono. E, consequentemente, como você está numa atividade metabólica menor, você está se movimentando menos e você está dando suporte, subsídio para recuperação das funções cerebrais, né? O que é ativado durante o dia é inativado durante a noite. Então você vai ter uma queda na secreção da insulina, vai ter uma queda no nível de testosterona, uma queda na resposta cardiovascular e uma queda também na força.
Tanto é que quando você acorda imediatamente, você está despertando do sono, você não tem a destreza, você não tem a força, você não tem o desempenho que você teria, por exemplo, quando você já está realizando a sua atividade, está amplamente desperto, tá bom? E aí, a gente tem uma regulação fundamental dos componentes do ciclo, que é uma regulação de caráter genético. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o núcleo e o citoplasma da célula. O núcleo, eu fiz essa divisão de cores, né? Do lado esquerdo vai ser dia, do lado direito vai ser noite. E aí, quais são os componentes fundamentais que participam aí da regulação do ciclo circadiano? A gente tem dois personagens importantes, o BMAL1 e o gene clock. Eles têm nomes específicos, eu não vou ficar detalhando para vocês, porque senão a gente ia perder muito tempo falando disso. E até mesmo porque é muito comum a gente falar só a sigla dos genes do que ficar detalhando as suas funções. Quando você quer entender especificamente o que a proteína a maneira como ela sinaliza, aí você vai atrás dessas informações. Mas vamos pegar aqui, são então são duas estruturas proteicas que vão interagir com um sítio lá no DNA, né, com essa região promotora lá para fazer ali a expressão de genes que a gente chama de genes controlados pelo clock, que é essa proteína. Então o BMAL1 e o clock são dois fatores de transcrição que vão se ligar lá em regiões promotoras no DNA, que vão ativar a expressão de uma série de genes, como por exemplo o PAIR, o CRY, o reverb e o ROS. Tá? Esses genes, obviamente, quando são expressos, né, eles vão lá para o citoplasma, vai sofrer todo o processo de tradução e eles estarão lá. Então, a gente tem os genes, processo de biologia molecular básica, né? Transcrição e tradução. E esses genes, por sua vez, têm desempenhos extremamente importantes. Eles vão sinalizar também para outras regiões para fazer modulação metabólica, respostas epigenéticas e também controle hormonal em determinadas circunstâncias. Pois bem, quando você começa a aumentar o título destes genes, o que vai acontecer? Eles vão ser translocados novamente para o núcleo para fazer a inibição do BMAL1 e o clock. Então, o PAIR e o CRY, eles vão impedir que o BMAL1 e o gene clock, né, a proteína clock, se liguem ao promotor EBOX. Bloqueando isso, você faz com que eles diminuam a sua própria produção. Então, isso é o que a gente chama de feedback negativo. Agora, o ROS e o reverb têm uma função interessante, veja só. Se a gente pegar o promotor RRE, que é o promotor responsável pela síntese do BMAL1, a gente vai ver já já, o ROR ele tem essa função de ativar e o reverb tem essa função de bloquear, para fazer esse contraponto para a gente não aumentar demais o nível de BMAL muito rapidamente. Então veja só, esse promotor ele é o promotor chave para induzir a expressão do BMAL1. Então conforme o tempo vai passando, né, essa variação de ciclo, durante o dia, os níveis de BMAL e clock estão muito altos. Então, eles induzem a expressão de determinados genes que vão ter o seu pico de produção no período noturno. Quando chega a noite, nesse período noturno, que você tem esse pico de produção desses genes, eles vão voltar para o núcleo para bloquear a sinalização do BMAL e do clock e, consequentemente, a quantidade de BMAL e clock vão estar diminuindo. Tá? Porém, por mais que eles estejam diminuindo, existe um fator que vai fazer com que eu comece lentamente a produzir novamente o BMAL1. Tá? E aí, com isso, essa produção do BMAL1 começa a aumentar, né? E aí, durante o dia, no meu pico máximo, eu volto a ter esse ciclo novamente. Tá? Então, esse é o conjunto das proteínas que vão participar aí da regulação do ciclo circadiano. Isso aqui é só a regulação dos próprios genes. Eu nem falei qual a ativação deles. Agora, quando a gente vê essa desregulação dos genes do ciclo circadiano em relação ao câncer, a gente tem que considerar que a expressão desregulada dos genes do ciclo circadiano podem levar a diversas desordens do sono, do metabolismo em geral, tá? E aí você pega, por exemplo, diabetes, hiperinsulinemia e quadros de obesidade, nós vamos ter alguns efeitos deletérios, como, por exemplo, as mutações que podem ocorrer tanto no gene do BMAL quanto do clock, e também infrarregulações dos componentes que são produzidos, né, que são componentes expressos pela ação do BMAL e do clock1, como o CRY, o PAIR, tanto as isoformas 2 e 3 que a gente está observando aí. E aí perceba, né, quando a gente fala da regulação da proliferação mediada pelos genes do ciclo circadiano, né, a progressão do câncer de cólon
ele tem uma desregulação fundamental dos principais componentes que atuam no ciclo circadiano. Então, clock, PER1, 2, 3, o cry, o BMAL. E aí, quando você tem uma desregulação, uma supressão da sinalização do BMAL, normalmente você tem um aumento da atividade de umas proteínas que são protoncogênicas. A CMYC, por exemplo, ela é extremamente protoncogênica e aí você tem a atividade muito presente em certos tumores. PER1, por exemplo, a sua supressão vai induzir a atividade de uma série de ciclinas que vão promover a proliferação de células. Então, nessa progressão do câncer de cólon, né, o bloqueio desses genes ativa componentes tumorais para favorecer o seu crescimento, né, e para também impedir que eles sejam destruídos. Tá? Então vamos analisar agora, inicialmente, cada componente individualmente, começando com o gene clock. Tá? Então uma célula tumoral está lá em proliferação, a função do gene clock é bloquear a fase G2 e a fase mitótica no processo proliferativo. Então, com isso, você bloqueia ali a progressão tumoral. Quando há uma desregulação do gene clock e você não tem mais a resposta funcional proteica mediada por esse gene, você permite que a célula tumoral continue o seu processo proliferativo. Isso especificamente lá no câncer de cólon. Não que isso possa acontecer em outras regiões, mas aqui a gente está focando no câncer de cólon. E com isso, né, você vai ter um acúmulo de mutações em microsatélite. Por sua vez, essas deficiências do gene clock estão relacionadas a tumores do tipo MSI. Tá? E outro fator importante, que se você tem uma mutação no gene clock, que você troca uma timina por uma citosina na posição 311, né, é observado epidemiologicamente que você tem uma incidência superior aí de cânceres de cólon. Tá? Em relação ao gene PER, né, o PER1 ele tem diferentes perfis de expressão gênica. Então ele pode estar ou suprarregulado ou infrarregulado. Quando ele está infrarregulado, nós vamos ter a associação com metástase tumoral, que a gente já viu em alguns slides anteriores ali, que a supressão da sinalização do PER1 vai fazer com que você tenha ali uma atividade aumentada de uma série de ciclinas, então B1, D1, CDK1, e elas vão promover uma proliferação muito intensa. Essa proliferação muito intensa pode fazer com que determinadas células se desprendam, caiam na circulação e acessem tecidos para desencadear o processo de metástase. Agora, se a atividade gênica do PER1 for muito alta e você produzir muito essa proteína, claramente o nível de BMAL1 vai diminuir. E o BMAL1 tem uma importância fundamental para bloquear protoncogênese. E aí, com isso, você vai aumentar a expressão de genes que vão favorecer o desenvolvimento tumoral, como o P21 e a CMYC. E além disso, a PER1 e a PER2, quando elas estão desreguladas, elas vão atuar como oncogenes no câncer coloretal. Então perceba, eu tenho que ter uma estrutura montada já do câncer, tá? E essa desregulação, por sua vez, causa esse problema relacionado aí ao desenvolvimento tumoral. E aí, por fim, falando do BMAL1, né? As células tumorais, mediante a sinalização do BMAL1, né, elas sofrem uma queda na proliferação e no tamanho, porque a gente já viu que o BMAL vai bloquear a ação de próton-oncogenes. Tá? E além disso, quando você tem um aumento da expressão da BMAL1, também você tende a aumentar a sensibilidade de alguns tratamentos antitumorais, como no caso aí da oxaliplatina. Tá? Isso é um estudo que está contido na revisão que a gente está usando aqui como base de referência. Então, uma das premissas é que, se existe a possibilidade de uma terapêutica aumentar os níveis da sinalização do BMAL1, isso pode ser importante e um componente adjunto no tratamento de certos tipos de tumores. Beleza? Bom, gente, as referências que nós utilizamos para esse vídeo foram essas. E, se este vídeo lhe ajudou, passe a caridade adiante e ajude você a outras pessoas da maneira que julgar melhor. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.